94 e 2005. 110 emissoras de rádio, além de começarmos a TV ao mesmo tempo e os cursos de comunicação em vários lugares e também colocar um jornalista, pelo menos, em cada associação, hospital. Foi um período muito bom, né? De bênçãos, mas as bênçãos continuam, né, minha irmã? Uma saudação a todos, quero dizer mais uma vez do agradecimento, eu quero agradecer ao irmão Marcelo e ao pastor Marcelo, que bom reencontrar o pastor Marcelo, eu conheço desde que ele era bem jovenzinho, hoje já é bem mais experiente, e eu não sabia que você estava aí na Central de Vitória, a querida Igreja Central de Vitória, né? Estive muitas vezes aí também, naquela fase de expansão da Novo Tempo, e quando criei o Proasa também, quando fundei o Proasa, eu tive que ir várias vezes a Vitória. Depois nós falaremos, vamos fazer uma reflexão bíblica, e depois nós falaremos um pouco sobre o Idigol, com a vossa permissão. Tem apoio da Janete e do Jair hoje aqui para falar. A irmã Dilma Franca, ela não vai poder participar, parece-me que ela não está muito bem, fez uma cirurgia segunda-feira, está no segundo dia de recuperação. Talvez ela esteja ouvindo de alguma maneira aí esse culto, participando com o coração e as orações desse culto. Eu queria abrir a Bíblia com vocês em Apocalipse, capítulo 3. Nesse momento, muita gente está dizendo que estamos no Apocalipse, né? Vivendo o Apocalipse, mas o que eu quero pegar aqui do Apocalipse os versos 7 e 8, onde fala que estas coisas diz o santo, aliás, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e que não abre, se fechar, também ninguém vai abrir. E o verso 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E que sei também que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta é uma carta que todo mundo conhece, a carta Filadélfia, que antecede a de Laodiceia, e esse período profético, antes de 1844, foi o período em que a igreja cristã, a igreja evangélica, enviou missionários, o mundo se abriu para enviar missionário para o mundo. E sempre que Deus dá uma grande mensagem na Bíblia, nós encontramos um assim diz o Senhor. E aí vem aquela mensagem que pode mudar a vida das pessoas. Aqui, ele antes de dizer, antes de expressar o assim diz o Senhor, ele se identifica como aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. E depois tem palavras de amor, dizendo: eu te conheço, eu sei que você não tem muita força, entretanto você nunca negou a minha palavra, ou não negasse a minha palavra. Que povo é esse? O que pessoa é essa? Você sabe que povo é esse que não nega a palavra de Deus? Que nada está sobre a palavra de Deus. Você sabe que povo é esse hoje na face da terra que acredita na Bíblia e somente a Bíblia. E você, como pessoa, também vive essa experiência de não negar a palavra de Deus. Então, é uma palavra de reconhecimento de Jesus para nós. Mas aí, depois que ele fala essas palavras de carinho, depois de ter se apresentado como aquele que tem a chave, só ele pode fechar, só ele pode abrir, e quando ele fecha, ninguém abre, e quando ele abre, ninguém fecha, ele fala que pôs diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, nesse período profético da penúltima carta às igrejas, ele fala que
A porta para o evangelho estava aberta. Diferente do que nós lemos em Colossenses 4, quando Paulo pede oração para que Deus abrisse a porta. Porque lá estava difícil mesmo, o início da igreja. Imagine no período escuro, Idade Média, etc., como foi difícil pregar o evangelho. Mas a partir daí, do período de Filadélfia, o mundo se abriu para o evangelho. Agora, embora as portas sejam abertas, nós temos no mundo lugares em que menos de 1% da população é cristã. Menos de 1%. E o milagre existe. O evangelho está sendo pregado nesses lugares. Assim mesmo está sendo pregado. E é importante a figura de portas, e eu não sei se estou pronunciando a palavra porta como os capixabas gostariam que eu pronunciasse, porque eu sou gaúcho. E eu tenho uma amiga, doutora Marta, que foi colega minha de trabalho no tempo que eu era diretor do Hospital Silvestre, e ela falava porta, né? Porta. E eu falo porta, né? Uma mistura de gaúcho com paulista. E interessante, as portas do Apocalipse, e aqui nós temos uma porta aberta para a pregação do Evangelho. E depois, quando você segue lendo Apocalipse, a carta à Odisseia, você não vê a porta se fechando. O que você vê, ainda no capítulo 3, no verso 20, é Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, e quem abrir, eu vou entrar e vou jantar com você, vou jantar com ele. Entendeu? É interessante a linguagem, todos os recursos de linguagem, e quem trabalha a comunicação como locutor aí, gosta desses recursos de linguagem, né? Que Jesus usou, através de João, para nós entendermos a palavra. Eis que estou à porta e bato. Aqui é a porta do coração, é a porta do entendimento que temos que abrir para que Jesus entre. Mas voltando à questão da porta que foi aberta para a pregação do Evangelho, ela está aberta. Ela está aberta. E eu costumo dizer, desde sempre, né, desde meus 19 anos, quando eu me acordei praticamente, através da comportagem, eu estava no Palácio do Planalto, em Brasília. De repente eu estava no Palácio do Alvorada. Essa é uma história longa para contar, mas eu consegui entrar e Deus me ensinou. As portas são fechadas e eu consegui entrar. Só não fui no quarto do presidente na era militar por respeito. Era o presidente Médici na época. Por respeito, mas as portas escancararam e com a comportagem Deus me ensinou a entrar pelas portas. Então o que eu costumo dizer é o seguinte: as portas estão abertas. O segredo é saber entrar. As portas estão abertas, porque está aqui na Bíblia que Jesus abriu e só Ele pode fechar. E o que eu quero dizer para você, que veio à igreja hoje, né, igreja virtual, quarta-feira, e que já participou do momento de oração, não sei qual foi o motivo que você veio, mas confie, Jesus está contigo. Se é emprego, o seu desafio, as portas estão abertas. Se é saúde, como eu estou enfrentando problema de saúde, minha irmã está internada também em São Paulo, em Porto Alegre, eu tenho certeza absoluta que a mão de Deus está com a gente, está contigo que está agora participando desse culto online. Tá? Então, não sei o que você veio buscar nessa noite, mas Jesus está contigo, Jesus abre as portas, Jesus mostra o caminho. Falta um medicamento que é difícil, vai ser aberto. Deus vai ensinar como fazer, como chegar. Mas o nosso tema, então, é a partir dali, da época de Filadélfia, surgiram as missões e nunca mais a igreja cristã deixou de enviar missionários para lugares distantes, do Ocidente para o Oriente, para a Ásia, né? Para a África, para a Oceania, e o cristianismo chega, apesar dessas barreiras, que hoje a maior das barreiras é conhecida como Janela 1040, de questões culturais, questões as mais diversas. E nós, depois da reflexão, vamos ver como isso é na prática, como Deus ensina a igreja a chegar também nesses lugares, e até nos lugares de desafio.
Então, o que tem que ficar claro? Jesus é que tem a chave. E Jesus que abriu as portas para a pregação do Evangelho. Jesus é que abre as portas para você e ele não vai fechar. É ele que tem a chave. Só ele pode fechar. E uma outra coisa que está bem clara, que Jesus abriu para todos, é a porta da graça. E nós temos muito claro que ela está aberta ainda. E quem sabe você veio nesta noite aqui para essa reflexão, para você abraçar Jesus e aproveitar o momento em que a porta da graça ainda está fechada. Os acontecimentos que estão em torno de nós, ninguém ignora o que está acontecendo no mundo político, social, religioso, econômico, ninguém ignora. Apesar de tudo isso, temos clareza de que a porta da graça ainda está aberta. E quem sabe esta noite, eu tenho certeza, não é quem sabe, essa noite é a noite de você dizer sim para Jesus e aceitar a salvação em Cristo Jesus. Porque a porta da graça está aberta e só Jesus pode fechar, porque ele tem a chave. E no livro do discípulo do amor, João, no capítulo 10, o 10 é tudo na Bíblia dá vontade de saborear, né? Tudo na Bíblia. Mas especialmente o capítulo 10 aqui de João, você tem no verso 7, Jesus falando com amor para nós, dizendo assim, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Percebe? Outra vez, porta. Nesse caso aqui, não é ele que abre a porta. Lá no Apocalipse, ele abriu a porta para a pregação do Evangelho. Ele colocou uma porta aberta diante da igreja, para a igreja se espalhar pelo mundo, como se espalhou. Aí, aqui, ele é a porta. 10, 7. Eu sou a porta das ovelhas. E no verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Que palavra maravilhosa de Jesus nesta noite para você e para mim. Jesus escancara a porta diante de nós para a pregação do Evangelho. Jesus escancara diante de nós a porta da graça para que a gente consiga trazer ainda mais pessoas para o reino. Que as pessoas entendam que ainda há tempo. E Jesus vem e se apresenta como o bom pastor, e ele se apresenta como aquele que ama as ovelhas, e ele se apresenta agora aqui como a porta das ovelhas. E ele fala, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Salvo e terá alimento, sobrevivência, longevidade na igreja aqui na terra e longevidade com Jesus na eternidade. Hoje uma família de amigos meus lembrou, acho que de 1 ano, 2 anos da morte repentina de uma menina jovem que estava terminando direito, lindíssima, uma família queridíssima, e a mamãe escreveu o seguinte, escreveu o nome da menina, quase doutora, escreveu o nome dela e depois colocou assim, meu primeiro compromisso na eternidade. Meu querido irmão, minha querida irmã que está participando aqui deste culto, a porta é Jesus. E quando você entra por essa porta, você começa a caminhada da eternidade. Se acontecer a morte, é um piscar de olhos nessa caminhada da eternidade. Você vai acordar, você vai ressuscitar e você vai reiniciar instantaneamente quase
logo após esse descanso passageiro que é a morte, que é a primeira morte, você vai descansar, ressurgir do descanso para a eternidade definitiva. Mas entrar pela porta que é Jesus é o começo da eternidade. Eu estou falando essa noite aqui com pessoas que eu não estou vendo porque eu não estou no computador, estou no smartphone, então não consigo ver todos os rostos lindos que estão aqui nesta noite. Pode continuar com esse rosto lindo, com esse sorriso, com esse semblante de esperança, porque você está caminhando na eternidade. Falta alguma coisa para você? Abrace Jesus, porque Ele abre as portas e Ele é a porta. E a porta da graça está aberta. Que Deus te abençoe ricamente. Quem sabe vamos orar agora, pastor Marcelo, e daí depois nós vamos contar alguma coisa, pode ser? Sim, sim, pastor, pode ser. Podemos fazer Vamos uma fazer uma oração. oração? Pode orar, por favor. Tá ok. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra nesta noite. Obrigado pela oportunidade de orar, de falar contigo. E nós não sabemos agora, eu não posso saber, pela minha pequenez, a necessidade de cada um que está nesse culto. Mas tu sabes, dos corações que estão aqui, cheios de gratidão pelo que tu tens feito até agora em nossa vida. Eu te agradeço também. Mas também tu conheces os pedidos que já foram apresentados. E tu conheces o que vai no fundo, no profundo de cada ser aqui, de cada alma. Sabemos e sei, Senhor, que tu estás lendo e segundo a tua sabedoria, tua riqueza em glória, tu vais saciar a cada um. Por isso nós queremos confiar cada irmão, cada irmã que está aqui, desse momento, em tuas mãos, em teus braços. Nós queremos também uma bênção. Nós queremos sair desse culto perfumados com a tua graça e passar para os nossos familiares que não puderam estar assistindo aqui nesta noite. Que nossos familiares também sejam alcançados com as tuas bênçãos. Queremos orar agora pelo campo missionário, naqueles lugares que não está chegando ainda, de repente, nem alimento material, nem alimento espiritual, mas a tua graça, a tua providência vai suprir o que eles precisam. Por isso nós queremos confiar esses irmãos nossos, essas almas sedentas do Evangelho, confiar também em tuas mãos. Queremos orar pelos missionários que temos aqui no Brasil, na linha de frente, pelos irmãos que lideram as igrejas, pelos pastores que estão trabalhando, lutando, independente do que esteja acontecendo aqui no mundo. Queremos tua bênção sobre eles, pela liderança de igrejas, de instituições, Senhor. Queremos orar também pelos irmãos que têm desafios no emprego ou para conseguir emprego, e também para os irmãos que estão tendo grande desafio para manter sua empresa funcionando. Senhor, derrama sobre eles a tua bênção agora. Nós suplicamos e agradecemos tudo isso, confiando totalmente no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastor, Agora, mas fica à vontade aí, tá? tá. Pode continuar. Eu estou, não sei se estão me ouvindo bem, quando vocês falam, eu ouço o volume muito baixo. Eu estou ouvindo muito perfeitamente. Só bom, vou deixar assim que estão me ouvindo, tá bom. Quando o Jair falar e a Janete, eu vou querer que falem bem alto quando falar aí, tá bom? A Janete eu estou vendo agora já. Bom, como já fomos apresentados, o IDGO, vou falar primeiro de 2 ou 3
instituto de missão que tem a mesma credibilidade junto à Igreja Mundial e nacional quanto o IDGO. Um deles é o Maranata. O Maranata constrói igrejas com trabalho de voluntários e com ofertas voluntárias. Ofertas essas que têm que ser, além do dízimo, a oferta local que você já dá na igreja. Seu compromisso com Deus na igreja é algo que você queira dar a mais do que as necessidades da igreja local. E o irmão, o membro de igreja, eu que sou membro de igreja, tenho que ter essa consciência sempre de quais são as necessidades da igreja e ajudar a igreja onde eu frequento, né? Mas se eu quiser fazer mais pela missão mundial, então, Maranata, você pode ajudar com ofertas extras e você pode ir junto por uma semana, 15 dias, para algum lugar do mundo ou do país, ajudar a construir igrejas pequenas e rápidas, são construções rápidas. Existe a AFM, que prepara missionários para ficarem um mês, um ano, num lugar de difícil acesso para o evangelismo, para missionários. Então, AFM, ok? E o IDGO é parceiro desses outros dois. Os 3 ministérios são reconhecidos pela Associação Geral, pela Divisão, pela União. E o IDGO é um instituto também, semelhante aos demais, mas com outro objetivo, com outra atividade que complementar, um complementa o outro em apoio ao trabalho principal, que é o trabalho das missões, associações, pastores e irmãos. O IDGO, ele recebe também doações, desde que não sejam dízimos nem ofertas locais, e envia para missões da igreja e associações, para que essa associação empregue obreiros nativos para trabalharem lá no evangelismo em lugares que não entrariam obreiros estrangeiros. Entenderam? Os outros 2 que eu citei, eles vão para lugares que obreiros estrangeiros podem entrar. O IDGO não vai para esses lugares e muito menos para estes que eu estou citando, que são difíceis. Lugares em que basta ser estrangeiro para não ser bem recebido, ou basta ser cristão, mesmo sendo nativo, sendo cidadão daquele país, quando se torna cristão, ele pode ser morto só pelo fato de se tornar cristão. E muitos missionários evangélicos, padres, freiras, são mortos nesses lugares. Então, podemos citar alguns países, temos que ter cuidado, inclusive, com essas informações, porque isso pode ser ruim para a igreja, nós estamos abrindo muita informação, mas onde o IDGO está atuando atualmente, ou apoiando quem atua, é a associação local, missão local. Níger, Costa do Marfim, a Janete pode me ajudar, Costa do Marfim e outros, mas eu podia lembrar de um caso, Burkina Faso, que nós tivemos apoiamos lá por bastante tempo, alguns obreiros, 10 ou 20, Janete? Eram 20 em Burkina Faso? Às vezes era variado, às vezes tinha 30 obreiros, às vezes 20, 15, dependia um pouco, né, do remanejamento de obreiros. Eu estou contando desse país porque é o seguinte, esse país, eu tive o prazer de conhecer o presidente da missão da igreja lá, ele veio ao Brasil conversar com a gente e ele contou que lá existem grupos que chegam à noite nos sítios e chácaras, no lugarejo, uma vila, lugarejo, e matam todas as pessoas. Sem explicar o motivo. São grupos errantes que andam pelo país. Existe lá uma minoria cristã. Então, imagine a dificuldade. Outra coisa que me chamou a atenção daquele país e de outros que estamos hoje envolvidos com eles, é que os recursos são tão pequenos, são tão escassos,
que se não vai daqui o dinheiro de apoio ao trabalho dos obreiros lá através da missão local, eles não têm dinheiro para comer. Os obreiros bíblicos não têm dinheiro para comer. Aqui no Brasil, nós todos sabemos, seja qual for o profissional, até o governo federal agora, essa pandemia providenciou aí um dinheiro para as pessoas, os autônomos, não passarem fome, mas nós sabemos que em tempo normal, se alguém fica um mês sem salário, ele consegue sobreviver junto com familiares, com parentes e tal. Lá os recursos são tão escassos que não sobrevivem. Então vejam a dificuldade que são muitas dificuldades que a igreja enfrenta nesse país para pregar o evangelho. Dificuldade de raça, de etnia, de preconceito religioso, problemas políticos. Há lugares em que nós temos um pastor adventista, mas o pastor não pode se apresentar como pastor, ele está lá como gerente de uma padaria, e nós não podemos nem citar o nome desses pastores, eles têm uma atividade diferente de pastorado, fazendo amizade com o povo, com as pessoas, para ganhar aí em 2 anos uma pessoa para Jesus. E nesses lugares tão difíceis assim, estão acontecendo milagres verdadeiros, porque hoje existem muitas mentiras na internet. Estou vendo o Jair agora. Boa noite, Jair. Existem muitas mentiras hoje na internet, mas é verdade que nesses países realmente pessoas são mortas, que não dá para contar nada. Então, como eu estava falando, os pastores estão lá e não podem se identificar como pastor e nem como cristão. Estão acontecendo milagres, é verdade. Se você, em certos países, que tipo de milagre? Por exemplo, um lugar onde só maioria absoluta de muçulmanos. Um jovem tem um sonho de que vai encontrar alguém que vai apresentar Jesus para ele. Jesus aparece no sonho para ele e mostra alguém. E esse alguém ele vai conhecer num jogo de basquete que o pastor nosso que está lá promove um jogo de basquete no bairro, numa quadra pública do bairro, para se entrosar com os jovens, e Jesus aparece no sonho para esse jovem, que ele procura aquele lugar, porque lá ele vai encontrar alguém que vai apresentar Jesus para ele, a Bíblia, e o jovem se converte. Aí depois, se ele se converte, existe toda uma dificuldade muito grande. Então, a pregação do Evangelho enfrenta muitos desafios no mundo inteiro. Qual é o papel do Digol? É uma oportunidade, é um meio a mais, se você quer participar do evangelismo no mundo, de você apoiar, e o Idigol envia os recursos para países em que só entram ou só se pode trabalhar com obreiros nativos, ou com tribos indígenas também no Brasil, ou na janela 1040 brasileira, que é no sul de Minas, o querido estado do Espírito Santo. É possível que tenha todas as cidades com presença adventista hoje, porque há algum tempo já aconteceu isso, não sei se mudou o quadro, a estatística, mas o sul de Minas, tão pertinho do Espírito Santo, e o estado de Minas tem muitas cidades. Só o sul de Minas tem cerca de 200 cidades sem igreja adventista. E no sul de Minas, o Idigol está apoiando agora, né, Jair, já 2 cidades. Como? Com o apoio de todos. Então, eu fiz 2 cidades. Eu fiz um resumo e o Jair e a Janete podem complementar, e se houver alguma pergunta, estamos às ordens, né, Jair e Janete? Sim. Fala aí, Janete, Jair. Nesses 10 anos de existência do Idigol no Brasil, ele já patrocinou 20 projetos na África.
15 já foram concluídos e estamos com 5 em andamento no momento. E no Brasil, já o IDGO promoveu o evangelho no Ceará, no Piauí, e no momento partimos para o norte, em Amapá e Roraima. E mesmo diante de pandemia, está se batizando muito nessas duas regiões. E isso é muito bom. E além das tribos Xerentes e Carajás, né? E atualmente no sul de Minas também, com um projeto que já em andamento e um que está sendo iniciado no momento. Então, o IDGO, ele entra em várias frentes também, porque além dele patrocinar o primeiro pastor surdo do Brasil, também patrocinou durante muitos anos um obreiro surdo. E com isso muitos surdos foram batizados. Então é assim, o IDGO tem uma durabilidade normalmente de 3 anos, né? E alguns foram até 5 anos. E o convênio, né? O convênio. O convênio. E quando se vê que já está estabelecida uma igreja, já tem a presença firme, aí ele vai para outros lugares onde recebe pedidos mais urgentes, né? Então, ou atualmente, devido a tantas crises, né, os contratos estão sendo feitos de ano em ano, mas assim vai. E Deus sempre provê os recursos. E os pedidos não param de chegar, né, para nós. No momento, por exemplo, estamos na Mongólia, e é lindo de se ver. Apenas 2% na Mongólia são cristãos. Católicos ortodoxos, romanos e protestantes. Você imagina, né, de adventistas. Deve ter 1000 e tantos membros, uma igreja num país, ou praticamente numa cidade, né, capital. Então, o mundo precisa muito mesmo. E o IDGO tem essa vantagem de trabalhar com os nativos. Fica barato, né? E muitas pessoas adotam um obreiro, né? O Jair vai poder explicar. Ou mesmo, né? Com o que puder. E assim prossegue. Então, com tudo isso, o IDGO já teve 230 obreiros durante esses longos anos, né? E esse ano estamos com apenas 80 e poucos obreiros. Então, assim Deus vai guiando o IDGO. Todos nós somos voluntários, trabalhamos bastante, mas é com muito amor, e isso traz uma satisfação imensa, saber de que o IDGO, com isso, já está na casa dos 10.000 batismos durante esse tempo. E isso é para a glória de Deus. Só no céu a gente vai poder conhecer essas almas. Amém. Obrigado, Janete. Nós temos o boletim, nós temos o boletim, era mensal, agora está bimestral, que são enviados, né? Aqui tem as experiências que os obreiros, né, os coordenadores nos mandam, né, dos obreiros. Os pastores coordenadores mensalmente prestam relatórios e com esses relatórios nós publicamos esses boletins. Inclusive, se a igreja de vocês quiser receber, só nos mandar o endereço que enviamos. Se quiserem receber eletronicamente, é só mandar o endereço, o WhatsApp, que também receberão. E aqui a gente pode ver notícias assim de milagres feitos por Deus, né? Então, é um prazer poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, do IDGO. Obrigado, Janete. Eu acho que foi através de um boletim que a Alessandra fez contato conosco, o Marcelo, com a Dilma, né? Estou vendo agora a irmã Alessandra ali. Então, complementando aí, a Janete apresentou muito bem tudo aí, mas só lembrando o seguinte, Roraima, a diretoria do IDGO esteve em contato com o pastor Herto pessoalmente em Brasília.
ainda podia ser pessoalmente, né? No ano passado, creio que foi em setembro, não lembro agora o ano, o mês. Novembro. Novembro? Sim. Isso. E daí nós perguntamos, pastor, qual é a prioridade na sua visão de um projeto missionário no Brasil agora? Ele falou, Roraima. Precisamos fazer muito por Roraima. Então, por isso que estamos atendendo também Roraima. Então, as necessidades existem, então tem que colocar a prioridade, né? E ele colocou como prioridade Roraima, ok? Outra coisa que a Janete falou, Mongólia. Mongólia, olha o desafio. Além de, incluindo todos os cristãos, ela falou até dos católicos, romanos, ortodoxos, todos os cristãos, dá 2% no país. E olha o desafio também que é pregar o evangelho lá, um país que chega a 60 graus abaixo de zero. Eu quero saber se você quer ser obreiro lá no inverno. Então é melhor, acho que seja um nativo mesmo, né? Mas nós temos lá uns 2 pastores brasileiros e aliás, um que está lá, como é o nome dele agora aqui? Me ajuda. Ele é capixaba, ou a esposa dele é capixaba. Hã? Diogo Santos. O pastor Diogo Santos. É o pastor Diogo, pastor Siloé. Pastor Diogo, que ele está baseado em Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia. E lá tem uma escola adventista muito interessante. Eu estive lá. Então, o pastor Diogo é meu amigo há algum tempo e ele foi a ponte para o IDGO apoiar um trabalho lá. E ele está tentando voltar para lá agora, ele está em São Paulo, né? Mas ele representa o Espírito Santo e o Brasil lá e representa Jesus na Mongólia. Ele e a família. Tá? Então, deu para os irmãos verem aí um pouco do IDGO e o Jair vai completar mais ainda. Jair. Sim, uma coisa antes do Jair. Você pode também participar do IDGO, como a Janete falou, distribuindo boletim físico, boletim virtual, e distribuir para vizinhos, para empresários, não precisa ser só para irmão da igreja, vizinhança, apartamento. Eu recebo na minha casa aqui o boletim porque algum voluntário traz aqui. Tá? Não sei quem é que traz, mas eu recebo da caixa correspondente da minha casa o boletim. Então, você escolhe casas do bairro para entregar e tal. O físico, faz uma lista grande nas suas redes sociais para entregar o virtual. Mas você pode, além de distribuir boletim, você pode ser embaixador do IDGO na sua cidade, no seu bairro, ok? Depois você vai saber mais como é que é ser embaixador. É só entrar no site, que o site explica bem como é que você faz para ser embaixador. Fala, Jair. Amigos, é um privilégio participar desse momento muito especial, isso para o IDGO. Estamos fazendo uma série aí de 5 quartas-feiras, falando de missão e contando a história do IDGO e o sucesso que Deus tem trazido a nós através do apoio financeiro de pessoas generosas. Vale lembrar que esses 10 mil batismos que a Janete mencionou, isso está dentro de 10 anos de vida do IDGO. É uma bênção realmente Deus nos dar em média 1.000 pessoas batizadas a cada ano. Também quero só reforçar a ideia de que a gente, como IDGO, também tem preparado pessoas aqui no Brasil apoiando uma indígena. Eram 3, mas 2 acabaram desistindo. E através de uma parceria com o NASP, aqui do Engenheiro Coelho, esta índia está se preparando para ser uma pedagoga em sua aldeia, lá em Tocantins, na etnia dos Xerentes, onde nós temos projeto de evangelização. Além disso, apoiamos também um estudante da África que está no Pará, na Faculdade de Teologia, a FAAMA, e ele também tem sido ajudado por nós no preparo para ser um pastor e voltar ao seu país e poder, de forma mais equipada, mais profissional, ajudar as pessoas a conhecer Jesus. É um privilégio estar
à frente da tesouraria do IDGO, fazendo as remessas de recursos para o exterior quando chega o momento, ajudando aqui no envio dos recursos nos projetos do Brasil, e ver que, mesmo na pandemia, os irmãos não têm deixado de contribuir. E isto é uma bênção de Deus para que os projetos realmente não sofram descontinuidade. Agradecemos muito por isso e contamos com a generosidade de mais pessoas para que mais projetos sejam apoiados e a pregação do Evangelho continue a todo vapor. Obrigado, Jair. A irmã Cíntia, a minha colega comunicadora, Cíntia Felsky, ela me apresentou e eu esqueci de apresentar os demais. Aqui o Jair foi tesoureiro do Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, foi diretor do Proasa, em Brasília, foi, eu acho que, tesoureiro e diretor do Hospital de Manaus. Enfim, quem somos nós? A diretoria do IDGO, os gestores do IDGO são todos voluntários. Então, ninguém é remunerado, como os demais voluntários que atuam, como falei, embaixadores e as pessoas que distribuem correspondência, todas as ações são por voluntários. Por outro lado, não é tempo integral, né? Não é tempo integral, como o pastor, o enfermeiro, o obreiro bíblico precisa de uma verba de sustento para poder, porque ele é dedicação integral, né? Deixa tudo para seguir. E nós somos aposentados já, e muitas pessoas têm o seu emprego, o seu trabalho, e fazem algo mais, com algumas horas de trabalho por semana, 2, 3 horas por semana, como voluntário do IDGO aqui no Brasil, divulgando o IDGO. Tá? Apresento agora também com prazer a irmã Janete Arraes. Ela é enfermeira aposentada e também é secretária do IDGO, mas para saber mais ou menos quem é ela é irmã do pastor Jonas Arraes, que é o pastor dos pastores, ele é secretário ministerial adjunto da Associação Geral lá em Washington, Maryland, tá ok? Então é essa família querida, o pai dela foi um compositor, um dos mais famosos do Brasil, e então gente querida trabalhando para pregar o Evangelho, tá ok? Alguma pergunta? Enquanto vocês pensam nas perguntas, acho que o Marcelo e a irmã Alessandra acho que vão anunciar que na série aí de missões que vocês criaram na Igreja Central, com o apoio do pastor Marcelo, nós teremos aí no mês de setembro mais 4 participações de missionários do IDGO. Quem trabalha com índio, Eraci, pastor Joás de Costa do Marfim, pastor Kleber do Níger. Tem uma escala já e eles vão orientar bem e lhes informar, tá ok? Mas estamos abertos a perguntas e não queremos nos estender muito. Tá certo. Alguma pergunta? Pessoal, tem alguma pergunta aí? Pastor, só para... Então, vou iniciar aqui. O IDGO, ele surge aqui no Brasil mesmo ou ele surge lá fora? Como que teve essa ideia? Olha, é excelente porque nós somos uma instituição que surgiu nos Estados Unidos, Gospel Outreach. Eu não lembro há quantos anos, Janete. O Jair, quantos anos lá nos Estados Foi em Unidos? 1985. 85. Grupo de irmãos, como nós todos aqui que estamos conversando nessa reunião agora, que desejaram apoiar a igreja, as missões, começaram essa instituição. Tá? E depois foram para o Canadá e para o Brasil. Tá, ok? Então, o Gospel Outreach, ele, por exemplo, ele apoia missões, associações na Índia e está conseguindo apoiar o trabalho de 1.000 e poucos obreiros na Índia. E na China, são 100 e poucos obreiros. Gospel, Estados Unidos e Canadá.
quando nós falamos em 10 mil batismos, 10 anos de atuação, é o braço brasileiro, tá? Com apoio de irmãos brasileiros. Apoio de irmãos brasileiros, de pastores brasileiros e tal, da igreja no Brasil. E também trabalho aqui na Janela 1040 do Brasil, com indígenas e tal. Então, isso é o braço brasileiro do que surgiu lá por 80, falou, Jair? Minha mente está me traindo hoje aqui. 85. 85. Tá ok? Então, respondi a pergunta, pastor? Perfeito. O Marcelo. Doutor Marcelo. Respondeu. Sim, estamos aí, verdade. Pastor, deixe-me fazer uma pergunta aqui a respeito do trabalho que está sendo executado aqui no Brasil. O senhor falou alguma coisa desse trabalho, né? O senhor poderia falar um pouquinho mais quais são as regiões que o IDGO está investindo e como está sendo esse trabalho? Também na recrutação de obreiros nesses lugares? Este é o plano? E aqui a Igreja Central de Vitória, no passado, na continuidade da pergunta, né? No passado também já fez uma viagem lá para a África para ajudar num trabalho missionário lá. A minha pergunta o IDGO também trabalha, como por exemplo o Maranata, o senhor falou, né? Mas o IDGO também trabalha com a contribuição de pessoas que vão? Não. Ou é só... Não, é exatamente a diferença que existe... Através dos recursos financeiros aqui no Brasil. A diferença que existe entre os três que eu citei, que são são os institutos mais bem recebidos pela Associação Geral, Maranata, AFM e IDGO, o Gospel Outreach. Há uma diferença em cada um de atuação. A seriedade e a credibilidade é a mesma. Maranata recruta voluntários, que podem ser aposentados ou pessoas em férias, para construir igreja. E as pessoas vão com seu próprio recurso, pagam a sua passagem e a sua permanência naquele país. Nesse momento, eles estão construindo igreja aqui na América do Sul, saíram aqui do Brasil, estão no Peru, construindo capelas no Peru. Então, você pode fazer um plano de ir para lá com 20 pessoas, 40 pessoas, e ficam lá 15 dias batendo com martelo, sentando tijolo, fazendo igrejas lá no território peruano. Então, isso é o Maranata. Quem recruta obreiros e prepara obreiros é a AFM. Então, treinam obreiros, aqui, recrutam no Brasil, eles atuam junto aqui também ao UNASP em Engenheiro Coelho. Eles estão instalados aqui, tem um escritório como nós também temos, para recrutar. A maioria é universitário, não precisa estar estudando necessariamente no UNASP. Eles recrutam, treinam aqui no Brasil. Depois, antes de entrarem num país de desafio, mas que é permitido a entrada, fica ainda uns dias nos Estados Unidos para se ter o último treinamento de, vamos dizer assim, de internacionalização, e então entram no país e ficam lá de 8 meses a 1 ano naquele país. O IDGO não faz esse trabalho, por isso são instituições co-irmãs, que se apoiam e um indica o outro, cada um atuando na sua área de atuação. Respondi, pastor? Mas aí eu tenho uma dúvida, pastor. Mas aí, então, o IDGO, ele trabalha basicamente não com voluntários de pessoas leigas, mas com pastores, é isso? Não. O IDGO trabalha, por exemplo, vou pegar um exemplo. Para você distribuir nosso material, fazer divulgação, aí você é voluntária leiga. Agora, a obra bíblica é feita por irmãos, obreiros bíblicos e irmãs que moram nesses países difíceis. Nigéria, já citei vários. China, Índia. Então, não são pastores, são obreiros bíblicos liderados por pastor. Vamos pegar um exemplo aqui do sul de Minas. Uma cidade como agora Itajubá. Perto de Itajubá, o Jair me ajuda aí a cidadezinha que vai ser,
ou então já temos um caso funcionando há mais tempo, perto de Guaxupé. Qual é a cidade mesmo, Janete? Bom Jesus da Penha. Bom Jesus da Penha, viu, Cíntia? Bom Jesus da Penha. Então, a Associação Mineira Central, como se fosse Associação Espírito Santense, ela recrutou o obreiro bíblico, nós não conhecemos o obreiro bíblico, posteriormente poderemos até conhecer por foto, por vídeo. Então, a associação é que recruta, o IDGO só envia o recurso para a associação. E ele trabalha lá sob orientação do pastor distrital, numa cidade que não tem presença ainda adventista. Lá, nós sabemos agora já que o nome dele é Luiz Carlos, e ele e a esposa dele são tremendos pregadores da palavra. Acho que o filho apoia também, mas tem outra atividade. Está entendendo? Então, o IDGO, ele faz a captação desses recursos e trabalha e aí repassa junto com esse trabalho, junto com o campo local, no caso. Campo local, manda para a associação. A associação apresenta um lugar difícil, apresenta o projeto, recruta o obreiro e sob orientação do pastor distrital. No contrato com o IDGO, o pastor distrital aparece para nós como coordenador do projeto. Mas, então, não modifica nada a maneira da igreja trabalhar. O IDGO não se intromete em nada do que a igreja trabalha. Para que reventar a roda se os pastores e a igreja sabem trabalhar muito bem e é uma entidade, né? É uma instituição vitoriosa. Então, as entidades de apoio à igreja devem ser de apoio à igreja. E essa arrecadação que... Eu quero ser uma voluntária do IDGO, eu posso ajudar divulgando esse projeto para que a gente possa captar mais recursos para que essa obra continue. Você pode ser uma embaixadora, aí é o outro lado. Você pode ser uma embaixadora, você pode ser uma simples distribuidora de boletim virtual, de boletim físico, e pode ser embaixadora. O que acrescenta se você for embaixadora? Você vai fazer uma reunião como essa, com alguns amigos, explicando que existe isso, esse trabalho, um grupo de oração para orar por um projeto, né? Orar pelo projeto com os índios Carajás. Né? Ou vamos orar uma vez por mês pelo projeto na Mongólia. Né? Vamos orar para que o pastor Diogo consiga voltar logo para lá. Mas o obreiro bíblico do IDGO, que é um irmão de lá, que fala algumas línguas de lá, ele está atuando lá e fazendo batismo, né? Com auxílio de pastores locais lá, mesmo na ausência do pastor Diogo. Então, isso que deve ser informado para os nossos irmãos nessas reuniões que você pode fazer. Então, agora, só aumenta isso. Minha última pergunta, qual é o maior desafio que o IDGO tem atualmente? Fala aí, Jair. Ou Janete. O IDGO está numa expansão maravilhosa, porque os pedidos estão chegando, né? Principalmente aqui do Brasil. Assim, conversamos, a diretoria se reúne, vê as condições, né? Se tem condições de abraçar mais algum projeto e assim funciona. Logicamente que se tivéssemos mais recursos, muito mais projetos poderiam ser iniciados. Mas é assim, é Deus quem está à frente, né? Como mais pessoas estão tendo acesso aos boletins, principalmente os virtuais, existe uma chance maior de mais doadores e assim de podermos atender a mais pedidos, né? Então, inclusive, se vocês aí na associação de vocês, na missão, tiverem alguma janela 1040, por exemplo, né? Então, vocês podem nos enviar uma solicitação através sempre da igreja, da associação ou da missão, né? Aí a equipe de diretoria analisa para ver se tem condições.
de atender o pedido. E é assim que funciona, né? Então, eu acho que o desafio é o próprio crescimento. O crescimento é um desafio, né? Porque as frentes são muitas, né? Inclusive, estamos fazendo uma parceria com uma rádio em Fortaleza. Uma rádio parceira do Idigol e está querendo um obreiro bíblico. Então, são casos assim, né? Nós temos aqui o irmão Gilvan Barbosa. Ele é um dos mentores do projeto Xerentes. Foi com ele, irmão Gilvan, se estiver ouvindo, foi com ele que esse projeto do Tocantins iniciou. E já estamos com esse projeto. 3 índios já fizeram o curso de religião, estudos em religião no IABC, e o irmão Gilvan estava junto, assim, motivando. Um era o pastor Batista, fazendo os cursos, ele fez o curso adventista. O outro era o cacique, e esse cacique se batizou. Então, o cacique é batizado, é adventista. E é uma história lindíssima que o irmão Gilvan poderia falar. A esposa dele é a que costurou roupinhas para os indígenas. É ela que ensina as professoras a falar português. E ele se mudou para dentro da aldeia para poder ajudar de forma mais bonita. E ele, com o dinheiro da sua aposentadoria, ele mantém os projetos lá dentro. Né? E o irmão Gilvan é uma bênção. Então, é um homem, além do trabalho, que ele já foi nosso tesoureiro em alguns anos, né? Aqui, quando ele morou aqui no NASP, agora ele é um obreiro sem receber, né? De corpo e alma. E está também dando suporte às alunas indígenas, né? Que estudam no NASP e que agora estão lá na aldeia por conta da pandemia, não pode sair, então ele faz o meio de campo. Não é, irmão Gilvan? Muito obrigado. Então, obrigado, irmão Gilvan, também. Acho que vamos ter que encerrar já a programação aí, né, pastor Marcelo e Marcelo, mas complementando aí, o desafio é crescimento mesmo, aqui, através dos embaixadores. Quanto mais embaixadores, quanto mais voluntários possam divulgar, a gente agradece. E oportunidades como essa que estamos tendo hoje, né, Janete, Jair, de conversar com o pastor, com os irmãos da Igreja Central, e são oportunidades que nós temos aproveitado. Estamos aproveitando presencialmente, tínhamos muitos convites para estar pessoalmente, e agora temos feito através de essas tecnologias aí. Então, muito obrigado pela oportunidade. Tem gente que está precisando sair, já saíram vários, e estão me chamando para outra reunião aí também agora. E eu quero falar da nossa irmã Dilma, que eu já falei da irmã Dilma, que é a presidente, professora aposentada também, e que está se recuperando de uma pequena cirurgia aí. Obrigado a todos. Ok, pastor Siloé, muito obrigado. E a sua equipe também, irmãos e irmãs que vieram dar o testemunho para a gente. Quero agradecer também ao pastor Luiz Mário, que está conosco aqui, estava num compromisso, mas conseguiu chegar no finalzinho. Pastor Luiz Mário. Então, muito obrigado mesmo. Até vou pedir para o pastor Luiz Mário fazer a oração final aqui, né? Pedindo a bênção. Muito obrigado. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, pastor Siloé, irmã Janete Arraes. Uma curiosidade, a irmã Janete é parente do pastor Jonas Arraes, do pessoal dos Arraes aí, ou é só o sobrenome mesmo? É só irmã, viu, pastor Luiz Mário? Só irmã. Ah, é? Tá bom. Eu não a conhecia, um prazer conhecê-la. O irmão Jair aí também. E todo o pessoal da Igreja Central. Pastor Siloé, tenho muito respeito e admiração pelo Senhor. Que Deus o abençoe no seu ministério hoje como jubilado, né? Obrigado. Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado pela esperança que nós temos. Enquanto Jesus não vem a essa terra para buscar os salvos, nós temos uma missão que é a missão da pregação do Evangelho. Nas diversas frentes, eu quero pedir, ó Deus, que abençoe a Igreja Central, a sua liderança no pastor da igreja, o pastor Marcelo Moura, sua esposa Cíntia, que está aqui, o ancião Sena e todos os demais
presentes. Abençoa também o ministério que o pastor Siloé, com a irmã Janete, irmão Jair, pessoas estão aí levando à frente, que o Senhor possa guiar esse projeto, usando as pessoas para que muitas vidas sejam salvas para o teu reino. Aceita, por favor, a nossa oração, entregamos a nossa vida a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Boa noite, gente. Desculpa aí que eu cheguei meio atrasado, estava em reunião aqui, conversando aqui, mas que Deus os abençoe. Valeu. Boa noite. Certo, Depois o pastor obrigado. Marcelo conta para o senhor. O pastor Marcelo faz um relatório para o senhor aí. Pode deixar. Tá bom. Um abraço a todos. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Pastor e equipe. Boa noite. Tá joia. Muito obrigado, viu, pastor Siloé e equipe, todos aí. Muito obrigado mesmo e estamos juntos. Até breve, se Deus quiser. Até breve. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Quarta-feira que vem tem mais, né? Isso, aí eu vou entrar em contato com vocês e a gente vai fechar lá a agenda. Tá joia. Tchau. Um abraço Tchau, para todos. Tchau. Marcelo, se você não tirar aí, ninguém sai não, hein?